Hey, criaturas da internet! Eu sou Davi Calazans, esse é o Ponto em Comum. E por que será que nossas juntas estalam? Isso acontece porque nós nos esticamos demais. Eu geralmente faço isso quando vou pôr as mãos na massa. Miguel, eu acho que todo mundo já sabe disso. Agora o mistério de verdade é o que será que causa aquele som tão característico. Seres humanos possuem articulações e mães que dizem que faz mal estalar as juntas. Mas será que isso é realmente verdade? Antes de entender como isso pode afetar a sua saúde, precisamos saber o que afinal acontece quando você se estica demais. Vamos lá! Cientistas, como sempre, já tentaram oferecer algumas explicações para os possíveis motivos desses estranhos barulhos. E uma delas é que quando você alonga demais um dedo, por exemplo, isso pode fazer com que um tendão ou outro saia levemente do lugar, causando um som característico quando ele volta para sua posição original. Além de que, os ligamentos podem ficar tensionados quando você se move normalmente. E aí, pode gerar alguns barulhinhos, tipo quando você se apoia no seu joelho, por exemplo. Uma segunda e mais preocupante razão para esses sons é que em casos mais severos, pode haver dois ossos diretamente causando atrito um contra o outro, fazendo fricção. Porém, existe ainda uma outra justificativa para esse mistério, que são bolhas. Mas para me ajudar com isso, chegou a hora deles, os Hugobertos. Quando dois ossos se juntam e formam uma articulação, eles precisam de algo para evitar o desgaste e a dor que muitos achariam um tanto quanto desagradável. Ainda bem que para escapar disso, temos as cartilagens. E elas, somadas aos outros elementos de uma articulação, formam uma bolsa de líquidos preenchidas por um especial chamado de líquido sinovial. Tá, mas e o que o torna tão único? Bom, ele é um fluido corporal derivado de plasma, que diferentemente dos outros, possui um alto conteúdo de ácido hialurônico, que é responsável por suas propriedades lubrificantes características. Dessa maneira, pessoas saudáveis podem aproveitar bem atividades físicas moderadas sem sofrer dores nas juntas. Certo. Porém, o que acontece quando elas são instaladas? Nesse caso, isso acontece porque esticamos demais essa articulação, fazendo com que ela aumente seu volume e, consequentemente, diminuindo a sua pressão. E quando a pressão diminui, os gases presentes em uma solução se tornam menos solúveis, gerando assim bolhas de oxigênio e gás carbônico, em um processo conhecido como cavitação, o que é algo parecido com o que ocorre na hora em que você abre aquela garrafa de refrigerante. E acredita-se que o som dessas bolhas se formando é que causaria o barulho que ouvimos saindo dos nossos dedos, joelhos, ombros, costas, cotovelos, calcanhares, pescoço. Obrigado, Gobertos! E ainda vale dizer que essas bolhas formadas são grandes o suficiente para que possamos enxergá-las se usarmos um raio-x. Elas costumam aumentar em cerca de 15% o volume da cartilagem logo após a ação acontecer. Por terem esse tamanhozinho razoável, elas levam um tempo para se solubilizar totalmente de novo, o que pode levar por volta de 15 a 30 minutos. E é por isso que assim que instalamos uma articulação, precisamos esperar um pouco para que possamos repetir a dose. Ok, tudo bem. Depois de saber de tudo isso, uma boa pergunta que fica é: será que esse hábito realmente faz mal pra gente? E para responder isso, foi feito um estudo prático por uma pessoa determinada conhecida como Donald Unger, que quis matar a sua curiosidade após ficar sabendo de algumas teorias renomadas, vindas principalmente de sua mãe e várias tias. Ele simplesmente começou a praticar esse ato possivelmente danoso em sua mão esquerda pelo menos 2 vezes por dia, durante 50 anos da sua vida. Ele começou criança e quando terminou já era um senhor com muitas experiências borbulhantes. Após pelo menos 36.500 instaladas, ele foi ao médico checar se havia alguma diferença entre os dedos dos seus membros superiores. E o resultado foi que ambos estavam igualmente livres de artrite, que é uma doença em que uma ou mais articulações apresentam inflamação, causando dor e rigidez. Porém, em estudos mais formais, apesar de não encontrarem uma relação entre essa mania e a artrite,
Eles apontam que um excesso desse ritual nas mãos pode deixá-las com uma funcionalidade diminuída, gerando um inchaço e falta de força no aperto. Portanto, pela dúvida do veredito, talvez seja melhor evitar esse tipo de comportamento que sua mãe provavelmente não aprovaria. Tá, beleza, mas por que será que alguns de nós são tão viciados nisso? Bom, mais pesquisa precisa ser feita para sabermos o que realmente gera esse costume em específico. Mas quem o possui geralmente diz que sente suas juntas mais soltas e flexíveis ou simplesmente uma sensação boa de alívio em geral. Entretanto, pode ser também que seja apenas uma mania meio sem explicação que seja estimulada por fatores externos, como quando você vê alguém praticando esse hábito ou mesmo apenas falando sobre o assunto em um vídeo na internet usando um fantoche de dinossauro e desenhos animados. Bom, então acho que é isso, galera. Eu imagino que você já tenha instalado algumas coisas por aí enquanto via esse episódio. E obrigado por assistir. Para mais análises de mitos familiares, se inscreva no canal. E chegou uma semana nova com mais uma pergunta para vocês usarem a criatividade. E hoje ela vai ser a seguinte: qual é a pior mania do mundo? E por quê? Responda já aqui nos comentários. As melhores aparecerão no próximo episódio. E agora vão as respostas mais criativas do vídeo anterior. E até a próxima semana.